Olá, está começando mais um Drops. Eu sou o Vinícius Zappa, eu estou aqui com a minha colega Valéria Possamay e nós vamos conversar um pouco sobre as eleições presidenciais de 2018, sobre este primeiro turno e sobre as projeções para o segundo turno. Para isso, nós recebemos o cientista político Bruno Lima Rocha, que também é professor de Relações Internacionais da Unicinos. Seja bem-vindo, Bruno. E eu começo te perguntando, o que se deve esse grande número de votos do candidato Jair Bolsonaro, que foi mais votado em 17 estados, enquanto o Fernando Haddad teve apenas aprovação em 9 estados? Bom, Jair Bolsonaro está em campanha há 4 anos. Ele é um nome que se consolida como o candidato do antissistema. Ele se apresenta como alguém que vai combater o pacto da oligarquia republicana, que se inaugura com a nova república, ou seja, com o final da ditadura militar, que ele próprio disse que não foi ditadura, foi um regime cívico-militar. Então, ao negar uma herança autoritária e se afirmar como alternativa, ele surfa na onda da Operação Lava Jato e também consegue se colocar como grande defensor das causas indefensáveis, como, por exemplo, a questão da agricultura de larga escala e intensidade versus o meio ambiente e territórios indígenas e quilombolas. Grande parte dos votos de Bolsonaro são méritos da sua cruzada conservadora, grande parte desses votos, talvez a maioria, seja um voto de protesto no sentido do antipetismo no apoio à Lava Jato. Diante desse cenário, desse panorama para o segundo turno, quais as tendências de transferência de votos de outros eleitores para o Fernando Haddad e para o Jair Bolsonaro? A tendência para o Bolsonaro, aparentemente, seria de arrecadar os minguados votos que ele deixou existir na centro-direita e na direita. Por exemplo, um discurso muito inflamado para a Lava Jato, como o de Álvaro Dias, poderia minguar para chegar em Bolsonaro. O discurso do Partido Novo, que é um ultraliberalismo, ou seja, vai ao encontro do seu guru econômico Paulo Guedes, poderia chegar em Bolsonaro. Mas a tendência é que ele já tenha atingido, não o seu teto, mas já tenha capturado os votos da direita. E, a partir de agora, vai ser o contrário, não a transferência de outros candidatos, e sim os governos estaduais vão disputar o apoio de Bolsonaro para o segundo turno. No primeiro turno das eleições, a gente teve o registro de mais de 10 milhões de votos brancos ou nulos. O que explica esse fenômeno? E isso pode ser esperado também para o segundo turno? Pode. Se o voto não fosse obrigatório, seria gigantesco. Seria muito maior do que a gente está imaginando. Até a média brasileira está em torno de 20% a 25%. De abstenções, mas a soma de abstenções, nulos e brancos oscila entre 1/4 e 1/3 do eleitorado. Eu entendo que, por uma série de razões, tem um setor da nossa sociedade que não se vê nem representado na política e nem revoltado na antipolítica. Ele não se enxerga nesse processo de intermediação, em parte por revolta, em parte por abandono. A tendência é desse crescimento. E qual é o ponto forte do Haddad contra o Jair Bolsonaro e o ponto forte do Jair Bolsonaro contra o Fernando Haddad? A segunda parte é mais fácil. O ponto forte de Bolsonaro é evadir do debate programático e entrar na chamada guerra cultural, até como é preconizado pelo seu guru Olavo de Carvalho, e não tem nenhum grau de piada em cima disso. O ponto forte de Haddad é trazer o debate para uma certa racionalidade, que se Haddad conseguir, ele vai chegar mais próximo do percentual de votos de Bolsonaro, e se Haddad não conseguir, Bolsonaro vai garantir uma margem de segurança que não vai atingir a sua candidatura. Eu apostaria na segunda, Bolsonaro evadindo do debate racional, seja direto ou indireto, e Haddad tentando levantar uma escala programática em defesa da democracia, o que é um paradoxo, que a gente está em eleições, defender a democracia porque há algum tipo de ameaça sobre ela, real ou imaginária. Correto, nós vamos agora para um rápido intervalo e já estamos de volta. O campus Iguatemi, com as suas salas multiuso, com suas salas invertidas, com o hub, com o núcleo de empreendedorismo e outros espaços que pensamos aqui, contribui para a busca da inovação e da criatividade dos nossos alunos. Escolhi a Uniriter pela infraestrutura e pelos laboratórios modernos. Isso vai me ajudar muito na prática e na minha futura profissão. A facilidade de estudar na Uniriter do Iguatemi é ter acesso a várias funcionalidades que eu preciso durante o meu dia, sem contar a região central que está localizada. A experiência é realmente inovadora e faz com que eu aproveite melhor o meu tempo. A infraestrutura do novo campus é moderna e permite que o aluno aprenda com o que há de mais atual, num espaço dinâmico e inovador, possibilitando troca e novas experiências. Estamos de volta e agora nós vamos com a participação do repórter Dado Nogueira.
ele andou conversando durante toda essa semana com alunos do campus da Uniriter para saber quais são as opiniões dos alunos para as eleições. Passado o primeiro turno das eleições, agora a disputa ficou um pouco mais fechada entre o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, e o candidato do PT, Fernando Haddad. Devido a isso, viemos aqui no campus Zona Sul da Uniriter para que os alunos realizassem algumas questões, algumas perguntas e tirassem a curiosidade referente ao segundo turno. De que forma que as redes sociais e plataformas de compartilhamento de arquivos ou instrumentos como o WhatsApp podem acabar influenciando no resultado das eleições desse ano? O volume de fake news que circulou no Brasil no primeiro turno, e tudo indica que vai continuar circulando no segundo turno, ele é incomensurável. Ele atinge em cheio ideias pré-concebidas e verdades pré-estipuladas. Eu entendo que a circulação de mensagem via aplicativos de internet, e especificamente o WhatsApp, que é um aplicativo de celular, é definidor da margem de votos de um candidato sobre o outro no primeiro turno. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é como é que o Bolsonaro, como foi que o Bolsonaro conseguiu em alguns anos, tá, sair de uma figura que muitas vezes era considerada piada na internet, né, no YouTube, nas redes sociais, para alguém que conseguiu 48 milhões de votos, 46% dos votos da eleição agora no primeiro turno. E a outra pergunta seria quanto à campanha do Haddad, que muita gente fica falando, principalmente jornalistas, e como em várias emissoras, internet, e ficam dizendo que o fato do Haddad ir até o Lula em Curitiba, o Lula está preso agora, seria ruim para a campanha dele. Eu fico pensando na questão das pessoas que são da esquerda, das pessoas que são os eleitores do Haddad, quanto isso impactaria, esse fato dele ir até o Lula conversar com o Lula na campanha do Haddad. Bolsonaro tem 7 mandatos consecutivos, ele não é uma figura da internet. Ele, quando chegou em Brasília, não havia internet pública no Brasil ainda. Ele consolidou a sua imagem a partir do seu proselitismo de extrema-direita e circulou no Brasil a partir de 2014 como uma alternativa autêntica, como se fosse um puro sangue. A gíria dos gringos seria uma grande esperança branca da direita brasileira. E com isso ele galgou a sua popularidade, seguindo a mancha da migração sulista, como é chamado, para o centro-oeste e para o norte, e acompanhando a expansão, por exemplo, da monocultura da soja. Bolsonaro é o grande candidato das cidades médias do interior próspero do Brasil. Em várias emissoras, internet, que ficam dizendo que o fato do Haddad ir até o Lula em Curitiba, o Lula está preso agora, seria ruim para a campanha dele. Eu fico pensando na questão das pessoas que são da esquerda, das pessoas que são os eleitores do Haddad, quanto isso impactaria, esse fato dele ir até o Lula conversar com o Lula na campanha do Haddad. Eu entendo que o eleitorado que estaria mais apto, mais simpático a votar em Haddad para evitar um perigo de uma extrema-direita no poder, ficou muito desconfortável com esse gesto de lealdade política. Porque nem todo eleitorado de Haddad, até nem todo eleitorado anti-Bolsonaro, vê o ex-presidente como um preso político e nem reconhece que a Operação Lava Jato foi pobre de apresentar provas materiais contra o ex-presidente, que aliás é a minha opinião. E reconhece isso como um gesto de lealdade política e fica com temor de que Haddad seja co-governado por Lula como o ex-presidente que está preso. Gostaríamos de agradecer a participação dos alunos da Uniriter, gostaríamos de agradecer a presença do Bruno, que esteve aqui com a gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. E gostaríamos também de te convidar para curtir o nosso making off, que vem logo após o final. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.